cumprimentar a todos os amados ouvintes que estão à escuta dessa programação e ao mesmo tempo louvar a Deus pela vida de cada irmão que está ouvindo e pela vida dos irmãos que estão aqui, nos formularam o convite. E a gente fica feliz pela confiança e a credibilidade dos irmãos pela nossa vida, de confiar em nós, crendo eles que nós temos uma palavra de Deus, de fato nós temos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 13. Quero ler alguns textos aqui. Mateus capítulo 14, versículo 13. Depois vamos ler o 15 e logo em seguida, no mesmo capítulo, vamos estar lendo o versículo 30 do Evangelho de Mateus. Quero dizer a todos os amados ouvintes, irmãos, que eu sou um pregador privilegiado aqui no Rio Grande do Sul. E eu me sinto privilegiado, qual sentido? Que sou dos poucos pregadores que a sua esposa acompanha o seu ministério, a sua chamada e sempre está junto comigo. Então isso para mim é uma honraria, viu? Isso aí é uma honraria de Deus para a minha vida, para o meu ministério. A minha esposa sempre está presente comigo. E é algo que está escasso entre nós. Muitos pregadores têm compromisso, a esposa tem compromisso, seus deveres, aquela história toda. Mas eu me sinto nessa geração pregador privilegiado que a minha esposa sempre está presente comigo. Então todas as igrejas que a gente tem ministrado no Rio Grande do Sul, na nossa cidade, no nosso campo, a gente tem sido bem aceito e recebido. E dá o parecer que quando você se apresenta com a sua esposa em sua igreja, parece que o povo te recebe melhor, parece que ele sente uma graça melhor na tua vida. É um sinal de que você não é apenas mais um no meio da multidão. Isso é sinal que você tem um ministério completo. Sua família está junto, sua esposa está junto. É um bom sinal que todas as coisas estão bem, né? Hoje a família é algo tão atacado de Satanás e, infelizmente, muitos andarilhos da vida que estragaram a imagem de muitos pregadores homens de Deus que ainda tem no nosso Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, no mundo, né? Então eu me sinto pregador privilegiado. E eu descobri uma coisa, amados, que o ministério ele não é completo enquanto você não tem a família. Você pode ter um chamado, Deus te chamar em particular, desde jovem, mas o ministério só se torna realmente completo depois que você é adaptado a uma família, Deus te dá uma esposa, te dá filhos. Esse é o ministério completo, o ministério nato. Porque muitas experiências, principalmente de abordar sobre família, se você não tem família, você não tem autonomia para falar sobre família. Uma coisa é falar sobre família e não ter filho, outra coisa é falar sobre família e ter filho, administração e outras coisas mais. Então, para mim, o pregador que tem família, ele já tem um ministério nato, um ministério completo. Deus possa abençoar a vida de cada ouvinte neste momento. Eu quero trazer uma palavra, abordar um assunto muito interessante e vou estar abordando aqui algo sobre o tema o cárcere das emoções. Quero relatar um assunto muito sério, quero falar do mal do século que tem atingido muitas vidas, muitas famílias, o nosso século, a nossa geração, que é o medo. Quero falar algo sobre o medo nessa programação, nessa noite. Então, em Mateus capítulo 14, versículo 13, nos diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo que seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Agora, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia da multidão. No mesmo capítulo, agora vamos ler também o 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Eu quero me deter nessa passagem bíblica aqui, porque é o que nós vamos se referir nesta noite. Eu quero falar sobre medo. A gente podia abordar qualquer outro assunto, mas eu quero especificamente, faço questão de falar um pouco sobre o medo, porque eu descubro, meus irmãos, que o maior inimigo da fé ainda é o medo. Se nós olhar para a história da Bíblia, nós vamos ver muitos homens na Bíblia e na história dos heróis da fé que tiveram medo. Colocando para nossos dias de hoje, nenhum de nós está ausente na caminhada, na nossa fé, não está ausente de frequentar ou presenciar alguma situação, ou ser levado a alguma situação
nos amedrontando muitas vezes. Nenhum de nós está ausente de retaliações, dificuldade, doenças, enfermidade ou qualquer outro tipo de situações que nos levam ao medo. Então o medo ele tem sido o mal dos séculos. Vocês sabem que eu tenho descobrido uma coisa, meus irmãos, que enquanto o medo nos paralisa, a fé na verdade nos anima. Se nós olhar para a passagem bíblica, nós vamos encontrar na história de Gênesis, nós vamos ver Abraão, quando Deus chamou ele para uma grande chamada, um grande ministério. A história, a Bíblia vai dizer que Abraão teve medo. Abraão teve medo. Chegou um determinado tempo que Deus disse a Abraão: sai de dentro da tua tenda, quero eu te dar uma imagem de fé. Naquela noite Deus dava para Abraão uma imagem de fé. Deus disse para Abraão: sai dessa tenda, olha para o céu, conta as estrelas, também olha para a terra, para baixo, conta os grãos de areia do mar. E Deus ali acabara de dar uma imagem de fé para Abraão, porque Abraão se sentia atemorizado, muitas vezes quase desacreditando na promessa, crendo pela fé naquilo apenas que Deus tinha lhe prometido. Não só Abraão, mas a Bíblia vai relatar que o profeta Elias, em um determinado tempo do seu ministério, ele teve medo. Elias dormiu um profundo sono, e a história vai dizer que Deus teve que enviar um anjo para visitar Elias e animar Elias. E disse para ele que ainda havia muitos profetas que iriam profetizar sobre a nação de Israel. Eu quero dizer com tudo isso aqui, meus irmãos, que nenhum de nós, apesar do ministério, apesar da chamada, apesar da vocação, uma família bem equilibrada, uma família abençoada que dá a cada um de nós não estamos ausentes de se deparar com medo. E a gente sabe que Pedro teve medo. Eu descubro nessa passagem bíblica aqui, se você quiser anotar aí, você vai ter um ensinamento, algo que leva muitos anos para descobrir e aprender. Mas através das minhas pesquisas, pesquisando muito sobre oração, eu descobri que a menor oração da Bíblia está registrada aqui em Mateus, no capítulo 14 e o versículo 30, onde diz: e ele teve medo, e clamou, salva-me. Aqui no final desse versículo está escrito salva-me. Aqui está a menor oração registrada na Bíblia. A maior oração registrada na Bíblia foi orada pelo próprio Jesus Cristo antes de ir assunto ao céu. Então eu descubro uma coisa aqui, meus irmãos, que você vê que Pedro era um homem que conhecia o mar, ele entendia tudo de pesca, e alguns minutos, algumas horas atrás, ele estava andando com o mestre. Você vê que esse homem estava andando com o mestre, sabia a capacidade que ele tinha de fazer qualquer milagre a qualquer momento. Mas o mesmo homem que algumas horas atrás acompanhava um dos maiores milagres da história, que é a multiplicação de peixe e pão, agora esse mesmo homem recebe uma ordem de Jesus Cristo dizendo: olha, passa para o bando do mar. A fé daquele homem, na mesma tarde, no mesmo dia, algumas horas, ele regozijava pelo milagre que o Senhor fazia. Ele regozijava pelos feitos e maravilha e que o mestre estava fazendo. Mas um pouco mais à tarde, chegada a noite, a fé daquele homem vai ser testada. A Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. E muitos começaram a clamar, porque eles tiveram uma visão. Mas eles tiveram primeiramente uma visão de medo. Só que um pouco mais adiante a Bíblia vai dizer que Jesus se apresenta para eles e eles chegam a pensar que é até um fantasma. Você vê que a visão deles mudou rapidamente. A visão de fé se tornou uma visão de medo. E logo após tudo isso acontecer, esse fato, Jesus dá uma ordem para que Pedro saia do barco e caminhe até o mestre. E a Bíblia vai dizer que Pedro clamou com medo. Aqui, meus irmãos, eu quero deixar como base bíblica essa passagem bíblica aqui, também a de Abraão, que eu acabei de citar aqui, que Abraão teve medo, Elias teve medo, muitos homens, heróis da fé, também tiveram medo. Você vê que muitos heróis da fé foram homens que desbravaram, homens que enfrentaram muito gigante, como Davi também, mas esses homens tiveram medo. Davi muitas vezes, por causa do medo, teve que se esconder na caverna do Adulão, e ali na caverna do Adulão, Deus dava uma lição para ele. Eu quero dizer com essa palavra e te animar nessa noite, meu irmão, dizer para você que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tempestade, a nossa maior arma para o momento que nós somos afligidos de alguma situação que nos está trazendo medo é somente a fé.
A Bíblia diz que chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que é somente através da fé que nós podemos vencer os obstáculos. Você sabe que é somente através da fé que nós podemos romper as barreiras. Não há outra forma, não há outro meio de nós agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que a única forma de se agradar a Deus, parece que há um paradoxo nisso. A única forma de se agradar a Deus é através da fé. Alguns acham que o inimigo da fé é a lógica ou a razão, mas o maior inimigo da fé é o medo. A fé sempre te movimenta enquanto o medo te paralisa. Na verdade, a fé sempre te dá poder enquanto o medo te aprisiona. A fé sempre te dá poder enquanto o medo te desanima. A fé sempre te encoraja enquanto o medo te debilita. Na verdade, o maior inimigo da fé ainda é o medo. Eu creio no poder da palavra. E é somente à luz da palavra que muitas vezes nós vamos se sobressair em meio às dificuldades, em meio às tempestades da vida, em meio às turbulências que se opõem contra a nossa vida. Mas é somente também através da fé que nós vamos romper as barreiras e vamos vencer as dificuldades. Meu irmão, eu não sei qual é a tua guerra espiritual nesse dia. Eu não sei qual é o teu problema, a tua luta, o que tem te trazido essa imagem de medo. Mas eu quero dizer uma coisa, fica tranquilo. Se você hoje está sentindo medo, respeite esse momento. Se o momento é de perda, respeite o momento. Se o momento é de aflição, respeite o momento, porque o momento é de aflição. Se o momento é de doença, respeite o momento é de doença. Nenhum de nós aqui é capaz de querer espiritualizar todas as coisas e dizer, olha, dificuldade não existe, barreiras não existem, doença, morte, aflição não existe. Eu quero dizer pela luz da palavra, que crente morre, crente fica doente, crente vai para o cemitério, crente passa luta, crente tem perda, crente passa por dificuldades financeiras, dificuldade espiritual, dificuldade sentimental. Nenhum de nós aqui está ausente dos intempéries, dificuldade da caminhada. Nenhum dos homens da Bíblia, os heróis da fé, estiveram ausentes da dificuldade. Mas só que nós temos uma segurança, uma fé, uma certeza em Cristo Jesus, que quando Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Ele chega a dizer, olha, se passares pelo fogo, eu serei com vocês, mas tem que passar pelo fogo. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Você vê que paradoxo, ele está dizendo que tem que passar pelo fogo. Ele está dizendo que vai ter que passar pela tempestade. Não estamos ausentes em momento nenhum. Essa passagem bíblica não está dizendo, olha, se talvez passar pelo fogo, se talvez passar pelo lado do fogo, você está dizendo, não, se passares pelo fogo eu serei contigo. Se passar pela tempestade eu também serei contigo. Nós temos que passar pela dificuldade. Muitas dificuldades nessa caminhada é para nosso amadurecimento espiritual. Muitas vezes para nos amadurecer ou nos dar uma imagem de fé. Eu quero dizer para todos que estão me ouvindo, é muito fácil de nós exercer a nossa fé quando todas as coisas estão condizendo com a nossa vontade, com o nosso querer, com os nossos desejos. Mas quando as coisas não estão acontecendo da forma que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente planeja, aí fica bem mais difícil a gente exercer a nossa fé. Por isso eu quero dizer uma coisa, se os heróis da fé enfrentaram dificuldade, enfrentaram o poder do fogo, enfrentaram a morte, enfrentaram doenças e enfermidade, pode ter certeza, você não estará ausente de nenhuma dessas situações. Mas eu quero dizer pela palavra, a nossa confiança está em Cristo, a nossa fé está em Cristo, nós não se baseamos naquilo que a sociologia diz, a psicologia diz, que o mal do século é o medo, é a depressão, e realmente, pasme todos vocês, a depressão já tem atacado vida de pastores, vida de liderança, a vida de pregadores. Já ministrei sobre a vida de muitos irmãos, a libertação das enfermidades, das doenças. Você sabe que Davi teve depressão? Você sabe que Elias teve depressão? Pois é, depressão é aquilo que se angustia, a depressão é aquilo que deprime, a depressão é quando você pede a morte para você mesmo.
É pecado pedir para morrer? Por que é pecado pedir para morrer? Quem quer viver na terra passando por aflição e dificuldade? Ninguém. Quando você não quer passar por aflição e dificuldade, geralmente a última oração que você faz é pedir a morte. Não é pecado pedir para morrer. É pecado se suicidar. Isso sim é pecado. Elias pediu a morte para si. Jonas tentou fugir muitas das vezes. Olha o que Jonas enfrentou. Você acha que seria fácil ficar 3 dias, 3 noites no ventre do peixe? Eu tenho certeza que a minha oração nesse momento era pedir a morte. Então deixa eu dizer uma coisa. Não é pecado pedir para morrer. É pecado se suicidar. Ninguém quer viver debaixo de aflição. Ninguém quer passar por doença. Ninguém quer passar por enfermidade. E nenhum ser vivente nessa terra está ausente de passar por dificuldade. Mas eu quero deixar essa palavra de ânimo para a tua vida. Pedro teve que exercer a sua fé, mas a fé de Pedro não foi autossuficiente. Mas agora eu não posso pegar e espiritualizar todas as coisas, porque se eu fosse Pedro, não tenho dúvida, talvez eu ia afundar da mesma forma, talvez com muito mais profundidade. Porque falar de uma história é fácil, narrar uma passagem bíblica é muito simples. Agora pega você, entra dentro do barco, bora, vai para a tempestade, vai para dentro do mar, experimenta, coloca o pé dentro da água. Eu tenho certeza que milhões de crentes acabariam tendo a sua fé esmorecida no imediato momento, como Pedro. Eu tenho certeza. É muito fácil espiritualizar a Bíblia e dizer, olha, faz o seguinte, pega, sai atrás de uma promessa, faz como Abraão, com um monte de trapo, e sai por a terra peregrinar. É muito fácil, não é simples dizer isso. É muito simples dizer para você, exerça a sua fé. É muito simples, mas eu quero dizer uma coisa para você. Temos que ter fé? Temos. Temos que exercer a fé? Temos que exercer. Mas eu quero dizer para você, você não está livre da doença, você não está livre da enfermidade, você não está livre da morte, da crise financeira, crise sentimental. Nada disso está livre. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque eu descobri uma coisa, meu irmão, que ser crente não é se ausentar da dificuldade da caminhada, mas enfrentar as dificuldades da caminhada, crendo no poder da palavra, crendo em Cristo Jesus. Mais uma coisa, evangelho não é barriga, evangelho não é prosperidade, evangelho é apenas para você garantir a tua chegada no céu, evangelho é apenas para garantir a tua salvação, dependendo da tua permanência em Cristo. Sabe por que existe a doença, a enfermidade que assola até o vida do crente, o grande pastor, o grande pregador? Família de pregador morre, crente é sepultado, todos morrem. Jesus disse, o meu servo Moisés é morto. Olha que paradoxo. Eu estou trazendo uma mensagem de conscientização dizendo para você, se tiver que enfrentar doença, enfrenta. Se tiver que enfrentar dificuldade, enfrenta. Se tiver que enfrentar luta, problema, enfrenta. Mas entenda uma coisa, nada disso é eterno. O breu da noite escura pode ser interrompido pelo sol de uma manhã que vai raiar amanhã. Eu descobri uma coisa, já enfrentei muitas enfermidades, dificuldades na caminhada, todo tipo de intempérie no meu ministério. Eu descobri que nada é eterno. Quando amanhece o dia, todas as coisas mudam. A vida financeira prospera, a enfermidade vai embora, e quando não quiser ir embora, não tem problema, morrendo, vamos morar no céu, melhor lugar. Você vê que paradoxo, meu irmão. A realidade a gente tem que ter que enfrentar nessa vida. Mas tu tem que entender uma coisa. Nunca deixe a tua fé em Cristo esmorecer por dificuldades, porque nada é eterno. Tempestade não é eterno, crise no casamento não é eterno, doença não é eterna, situações intempéries, caminhada não é eterna, todos nós choramos. Às vezes estamos no meio de uma multidão pregando. Quantas vezes já passei por isso? Quantas vezes fui para a minha casa, me deprimi, para o meu quarto, meu escritório, orar, pedir, Senhor, me ajuda a vencer, a conseguir pregar mais um sermão amanhã. Você vê, sou um pregador, repreendo doenças e enfermidades. Tenho uma família abençoada, ando por muitos lugares, conheço centenas de pastores, muitos amigos já fiz nessa caminhada. Deixa eu dizer uma coisa, você acha que eu nunca pedi para morrer? Eu já pedi. Você acha que eu nunca me tranquei no meu quarto, chorei, tive deprimido? Já fiz isso. Errado se deprimir, errado chorar? Não. O que é errado é você alimentar uma seta maligna na tua mente. Você tem que chorar, chore, porque o choro faz bem para o coração. Você sabe que eu aprendi uma coisa, meu irmão, que quando a gente não chora, a gente apenas se deprime, não chora, não bota aquilo que está apertado dentro de nós para fora, a gente acaba adoecendo. Isso já é algo contestado, já é dito até pelos psicólogos.
A pessoa que não chora adoece o coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você, se tiver que chorar, chore. Se tiver que se derramar na presença, se derrame. Se tiver que lamentar, lamente. Mas não murmure, apresente para Deus a tua situação. Apresenta para o Senhor a tua situação, o teu problema. Entenda uma coisa, Evangelho, meu irmão, você tem que entender que seguir princípio da palavra é apenas às vezes para ter uma família abençoada, um ministério bem sucedido, uma boa conduta na sociedade e outra. O nosso maior privilégio é ter como prioridade ter o nome escrito no livro da vida. Todos nós passamos dificuldade, o que tem de gente sendo enganado, sendo enrolado por um falso evangelho, dizendo que crente não passa dificuldade, não tem crise financeira, não morre e não tem luta, não passa depressão. Que mentira! De onde é que você tirou isso? De que Bíblia você leu isso? Teve gente da palavra de Deus que a Bíblia diz que quase faltou alimento, faltou farinha da panela. Por que nós temos costume de espiritualizar todas as coisas, dizendo você vai ficar rico, você vai vir para o Evangelho, você vai prosperar, tua vida nunca vai ser a mesma. Eu digo que a tua vida nunca será a mesma pela uma coisa. Você terá alegria em Cristo Jesus. Segundo, você terá paz. Terceiro, você terá teu nome escrito na vida. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Se você aceitar Jesus, você vai morrer, você vai ter doença, você vai ter crise financeira, você vai ter problema, você vai ter retaliação, você vai ter dificuldade, você vai passar tudo que o ímpio passa. Parece novidade para você. Para mim não é novidade. Eu sou apenas um cristão maduro na fé que aprendeu a lidar e enfrentar a circunstância. Infelizmente o Evangelho tem sido ensinado muitas vezes de formas errôneas para as pessoas. Eles apresentam o Evangelho assim, ó, tudo é açúcar, tudo é mel, tudo é alegria, tudo é bonança. Mentira! Sabe por que é mentira? Eu te afirmo pela palavra de Deus. Porque Elias se escondeu debaixo de um símbolo. Abraão teve medo. Heróis da fé foram decapitados. Homens na Bíblia Sagrada morreram de doenças e enfermidade. Pessoas, homens, mulheres tiveram seus maridos, perderam na caminhada por seguir a Cristo, por não negar a fé. Pessoas morreram de enfermidade. Muitas pessoas Jesus curou. E aquelas pessoas que não foram curadas? Eu quero dizer que Evangelho não é cura. Evangelho não quer dizer que você vai ser curado do câncer. Evangelho não quer dizer que você vai ser liberto da AIDS. Evangelho não quer dizer que você vai sair da cama do hospital. Evangelho não quer dizer que você não vai ter crise financeira, crise no casamento, dificuldade. Não quer dizer que tu vai se deprimir, vai chorar, vai amanhecer chorando. Mas o Evangelho vai dizer para você que Jesus disse assim, ó, que no mundo você vai ter, Jesus teve aflição, Jesus chorou, foi para a cruz, foi açoitado, cuspiu o seu rosto, dilacerar o Mestre. Homens, como na Bíblia Sagrada relata que os apóstolos morreram de cabeça para baixo, foram degolados, perderam a sua família. Quem é você para dizer que não vai passar? Pelo amor de Deus. Vamos parar de espiritualizar tudo e vamos encarar o Evangelho de cabeça erguida e dizer, se tiver que morrer por Cristo eu vou morrer, mas de preferência meu maior galardão está no céu. Se tiver que morrer com doença, eu morro com doença, não tem problema, porque toda doença é fruto de pecado. Aleluia. Você acha que a doença é a vontade de Deus, está na tua vida, na minha? Não. Jesus cura da doença, pregador. Jesus cura, relata na Bíblia que Jesus curou. Mas quando ele não quiser curar, vai questionar o quê? O que você vai questionar? Muitos dos apóstolos na Bíblia não morreram de doença, mas morreram decapitados. Que paradoxo. Qual que você acha melhor? Morrer com uma espada no teu pescoço? Ou morrer por causa de uma gripe A, gripe B do cano? O que você preferia? Eu tenho certeza que muita gente diz, não, pregador, deixa eu levantar a mão. Eu prefiro morrer do infarto que ser degolado. Pois é, tu está reclamando do quê? Está reclamando porque está doente? É difícil? Me desculpa, amado, me desculpa dizer. Se o Senhor quiser, Ele tem alto poder. Eu já vi Deus curar pessoas, Ele cura. Mas quando Ele dizer que não quer curar, Ele não vai curar. Acabou a história. Pode fazer campanha para fazer o que tu quiser. Mas quando Deus quer, Ele quer. Deixa eu dizer uma coisa. Uma simples fé com um grão de mostarda. Não precisa campanha de ninguém, não precisa imposição de ninguém, não precisa ungir com óleo, se necessário, ok, a minha Bíblia dá respaldo. Só que se o Senhor não quiser, lava as tuas mãos, aceita o céu, entra pelo céu mais rápido. Tu acha que é privilégio continuar vivo nessa geração aí? Você acha que é privilégio? Deixa eu dizer uma coisa.
Cada dia que passa nessa vida eu corro o risco de perder a minha salvação. Cada manhã que se passa na minha vida, eu passo o dia sendo tentado por Satanás na rua, no trabalho. É concupiscência dos olhos, é concupiscência da carne, é concupiscência da mente e do coração. Temos que se abster disso, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu, temo. Para você é simples. Para você é fácil. É fácil pegar e espiritualizar todas as coisas. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver com alma e espírito nesse corpo que o Senhor soprou nas tuas narinas quando era um boneco, Adão e Eva, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai morrer, vai enfrentar morte, vai enfrentar dificuldade, crise financeira, problema no casamento, todo tipo de dificuldade. Todo tipo de situação. Nenhum de nós está ausente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A maior satisfação para o crente é saber que o nome dele está escrito no livro da vida. Sabe qual é o maior contentamento do cristão? É saber que se qualquer momento dá o arrebatamento, ele vai para o céu. Sabe qual deve ser o maior contentamento do cristão? Não tem problema se eu morrer de doença, enfermidade, atropelado, acidente. Seja o que for, o crente morre de todo tipo de situação, como o ímpio também morre. Mas sabe qual é o privilégio do crente? Ele levanta a cabeça na situação e diz, não tem problema. Não precisa orar. O verdadeiro crente diz, não precisa, Deus não precisa me curar. O céu é melhor que a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Levanta a tua cabeça. Encara o teu ministério, encara a realidade, encara em si. Evangelho não quer dizer que tu vai ser curado, vai ser curado de enfermidade. Se o Senhor quiser, Ele te cura. Ele é poderoso. Ele veio para libertar os cativos oprimidos do diabo. Ele veio para libertar os cativos que estavam na mão de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ter um ministério abençoado, uma família bem-sucedida. Hoje está tudo bem, mas não tem problema. Amanhã você vai ter que encarar a morte de cabeça erguida do seu parente, você mesmo. Uma realidade que a nossa geração tem dificuldade de botar em mente é que um dia eles vão morrer. Um dia o pregador vai morrer. Vai restar só lembrança de mim, do meu ministério, alguém que espalhou algum avivamento através da palavra. Muitos vídeos estarão no YouTube, alguns continuaram olhando. Muitos eram na fé. Luiz Antônio, um homem que marcou uma geração no estado do Rio Grande do Sul. Ele existe. Moisés, meu servo, é morto. Pastor Cisino, o grande homem, o pai das missões, um dos maiores missionários do estado do Brasil. O meu servo Cisino é morto. Todos morrem. A nossa garantia é ter o nome escrito na vida, com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. E em frente à realidade, entenda uma coisa. Primeira coisa, o Evangelho vem te dar a garantia de salvação quando nós se arrependemos dos pecados. As demais coisas o Senhor acrescentará. A Bíblia diz, olha, busque primeiro o reino do céu. O que tem gente buscando coisas da terra nessa geração não é moda, não é brincadeira. Muitas pregações já estão pautadas nas coisas da terra, não estão pautadas mais na cruz. E, ó, tem como experiência, é o que eu mais vejo por aí. E tem me assustado, porque muitas mensagens não pautam mais na cruz de Cristo. Já não diz que inferno existe, que crente morre, que crente vai ser arrebatado. Mas pauta o teu dinheiro, pauta a tua condição financeira, pauta a tua vida sentimental. Todo pastor passa luta. Todo pastor passa dificuldade. Todo pastor passa por problema, todo pastor tem perda, problemas financeiros, é bem sucedido, às vezes não é bem sucedido. Todo pregador, todo membro, todo ovelha, todo simpatizante da fé passa as mesmas coisas que o ímpio passa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A diferença, quando nós somos chamados para o céu, é para o lugar que nós vamos. O rico estava no Hades, diz a Bíblia, mas Lázaro estava no seio de Abraão. Deixa eu acabar agora a mensagem. Aquilo que você é hoje, as tuas obras vão determinar aonde você vai chegar. Que Deus te abençoe, pratique a fé, enfrente o medo, enfrente a dificuldade, mas não deixe a tua fé esmorecer. A tua fé deve estar em Cristo. Que Deus abençoe, medite na palavra, creia no poder da palavra e sai, meu irmão, dessa dificuldade. Caminha para cima, avance para cima, seja o que for que está acontecendo. Deus é maior, nem uma noite é eterna. Amanhã o sol vai brilhar e você vai ver que o Senhor te dará vitória.